Olá, participantes da Petros. Eu sou o Norton Almeida e hoje eu estou aposentado pelo Plano Petros II. Mas eu fui, durante 2 mandatos, conselheiro do Conselho Deliberativo, sendo um deles, eu fui suplente de Paulo César. Hoje eu tenho a honra de entrevistar ele para a campanha que está aí ocorrendo para os conselhos. E Paulo, em rápidas palavras, qual que foi a sua trajetória de vida até você entrar na Petrobras? Norton e demais companheiros que estão me assistindo, eu nasci em São Paulo, aos 12 anos de idade, meus pais vieram para a Bahia. Na Bahia eu constituí minha família, meus filhos nasceram na Bahia, então eu posso dizer que aos 62 anos de idade eu sou baiano de coração. E estudei na Escola Técnica e ingressei na Petrobras em janeiro de 1984. Tá, e desde que você entrou na Petrobras até hoje, você pode falar um pouquinho dessa sua trajetória? Bom, trabalhei direto na minha área, quando eu fui concursado, como supervisor da área de transporte, de gerenciamento de atividade de transporte e logística. E em 1989, 90, fui chamado para ingressar no movimento sindical. Eu já era um ativista, participava das assembleias. E aí comecei no mandato no antigo STIEP Bahia. Depois disso, vieram as greves, as históricas greves de 89, 90, 94. Eu dirigi, né, a greve de 94, foi quando eu fui demitido. Eu fiquei 6 anos demitido, de 94, novembro de 94 até junho de 2000. Nesse período, passei muita necessidade com a minha família, mas graças ao apoio da categoria consegui resistir e voltei. Quando eu voltei, nesse período aí, estourou a greve de 95, onde eu participei também, dirigindo lá na Bahia, e posteriormente, lá nos anos de 99, eu ingresso na Federação Única dos Petroleiros. Ao ingressar na Federação Única dos Petroleiros, é que eu acabei me envolvendo também nas questões da Petros. Fui conselheiro curador em 2000, depois conselheiro deliberativo em 2002 e durante 4 mandatos eleitos sempre no Conselho Deliberativo e estamos disputando a eleição para o Conselho Fiscal. Tá, nessa eleição para o Conselho Fiscal, a gente tem percebido que você tem sido muito atacado. Você pode dizer assim, qual que é a tua visão em relação a essa situação? Bom, Norton, isso aí tem uma explicação. Eu participei ativamente de todos os grandes processos que envolveram a Petros, desde a época que eu era conselheiro curador, porque eu também era diretor da FUP, então eu acabava aliando a minha atuação na direção da FUP com os meus mandatos. Então, quando nós lutamos contra o Plano Petrobras Vida e nós barramos a migração para o Plano Petrobras Vida, quando a gente barrou o decreto 3721, que aumentava gradativamente o limite de idade, quando negociamos uma solução para a substituição do Plano Petrobras Vida, e aí nós negociamos o Plano Petros II. Também naquele período a gente conseguiu um acordo histórico, onde a Petrobras fez uma transação judicial numa ação civil pública, que fomos nós que organizamos essa ação civil pública, que até hoje está lá para ser julgada, mas que serviu em 2008 para fazer um grande acordo e que não extinguiu a ação e ainda colocou recursos bilionários, na época, 8 bilhões de reais. E o principal que eu acho desse período, que todo mundo só se lembra da repactuação, foi a paridade com os aposentados, foi dinheiro a mais que a Petrobras passou a contribuir para o plano, porque antes só o aposentado que descontava. E a partir desse acordo, a Petrobras passou a contribuir junto com o aposentado. Isso significou também recursos bilionários e que eu tenho certeza que podemos dizer que esse foi o maior acordo da história. E a partir daí, todo o conflito que teve por conta da repactuação, depois, posteriormente, quando veio o acordo dos níveis, que a gente resolveu o problema de vários companheiros aí que ainda estavam dependendo da justiça, outros nem precisaram entrar na justiça. Esse acordo também, na época, houve polêmica, mas nós entendemos que foi importante tanto para os participantes como para a Petros. Depois veio o governo nefasto, o golpe na Dilma, Temer, os governos nefastos do Temer e do Inominável. E naquele primeiro equacionamento, o pé de assassino, que você participou junto comigo, nós conseguimos substituir o pé de assassino de 2015 pelo pé de 2018, que não foi a solução ideal, mas que reduziu
as contribuições. Toda essa trajetória, todas essas questões, logicamente que foram deixando pelo caminho muita coisa positiva, mas também deixaram alguns adversários que hoje buscam atacar a minha história, felizmente. Tá, nesse processo de repactuação, muita gente diz que você falou que não haveria mais déficit no PPS-PIS. Como que você explica isso? Naquele momento, a gente vinha numa sequência de diversos déficits. E para quem não sabe ou não lembra, naquele período precisava ter 3 déficits consecutivos para forçar o equacionamento, que na época nem tinha esse nome. A gente, naquele período, como eu disse, o acordo histórico que colocou recurso no plano, nós resolvemos esse problema, só que não resolvemos todos. E também as pessoas têm que lembrar que, logo após essa vitória, que reequilibrou o plano, eliminou anos e anos consecutivos de déficit, veio a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que estabeleceu que os 3 níveis salariais dos aposentados eram devidos. E aí veio uma enxurrada de ações e que isso desequilibrou rapidamente o plano, consumiu todo o superávit que a gente conseguiu naquele acordo, mais ainda gerando déficit. E lógico que a outra questão que foi polêmica é a questão da cisão entre repactuados e não repactuados, que nós fomos obrigados a fazer, por quê? Porque os repactuados não tinham mais nenhuma ação a não ser os níveis, e os não repactuados continuaram ingressando com a ação. Então, resumindo, quando se fala da repactuação, só se fala dos lados negativos. Mas o acordo e tudo isso que gerou de positivo não é mencionado, infelizmente. E aí, para mim, assim, concluindo essa história, quando há problema nos indicativos da FUP, a direção assume como um todo e também ela é atacada como um todo. Mas na questão da Petros, que foi tudo feito de maneira coletiva, teve congresso, tudo foi aprovado, foi personificado na minha imagem tudo em relação à repactuação, seja do bom ou do ruim, infelizmente. Houve um debate com outro candidato ao Conselho Fiscal. Você entende que como que você desempenhou esse debate? Como você participou desse debate? Olha, eu não fui bem naquele debate, eu estava muito cansado, tínhamos acabado de vir para uma caravana, né? E eu ainda dei azar, porque na posição que eu fiquei, eu não fiquei de frente para a câmera, eu fiquei com o relógio, tendo que olhar o relógio e tendo que olhar para a câmera. Então, muitas vezes eu não olhava para a câmera, eu ficava olhando o relógio por causa do tempo exíguo das respostas. Então, até falaram isso aí, divulgaram que o corpo fala, eu estava mentindo porque eu não olhava para a câmera. Não tem nada disso. O que aconteceu é que lá na hora do sorteio eu acabei ficando... Na verdade foi uma disputa, né, para o ímpar lá contra o candidato, eu fiquei aquele lado, eu sabia que aquele lado era pior, porque eu tinha que ficar olhando para o relógio e olhando para a câmera. Então, o que eu concluo é o seguinte, meu desempenho não foi bom, pelo cansaço e tudo, mas eu acho que o que é importante é a história nossa, o que a gente já fez. E quanto ao outro candidato, ele tem usado como o candidato ao Conselho Deliberativo, tem usado muita mentira na campanha para atacar a minha imagem, infelizmente. Tá. E para encerrar, quais são os seus objetivos e propostas no exercício do mandato no Conselho Fiscal, PC? Bom, no Conselho Fiscal, a gente vai trabalhar em consonância com os nossos candidatos eleitos no Conselho Deliberativo, né? Nós já temos lá o Radiovaldo e o Vinícius, esperamos que o Adaedson ganhe a eleição, e nós no Conselho Fiscal, onde está o companheiro Cinedino, nós vamos trabalhar em conjunto. E aí os nossos objetivos, primeiro, resolver esse problema dos equacionamentos, lógico que a gente está na comissão, mas ao mesmo tempo, estando nos conselhos, a gente ajuda, você sabe disso, você esteve lá, você sabe que é fundamental a gente estar lá no conselho para agilizar esses processos dentro da Petros, que não vai ser rápido, mesmo que o equacionamento, mesmo que a proposta seja aprovada nas assembleias, a execução disso não é rápido e as pessoas precisam ter uma solução para sair desses equacionamentos ou reduzir significativamente. E, principalmente também, acompanhar o orçamento da Petros, acompanhar as necessárias mudanças no estatuto que a gente precisa mexer, ganhar novamente o debate para a eleição de diretores, que a gente precisa mexer nisso, a gente precisa ter diretores eleitos, fiscalizar com rigor as demonstrações contábeis, apontar as irregularidades
E como eu disse, principalmente transparência com os participantes, fazer reuniões periódicas, utilizar as entidades sindicais para mobilizar os participantes naqueles itens que a gente entende que são fundamentais para a categoria. Tá, pensei, então, é redundante, mas você tem o meu apoio. Eu votei em você no primeiro dia e eu vou te dizer, você é a pessoa que eu conheço que mais entende de previdência complementar nesse país. Aprendi muito com você. E, para além disso, você não só tem a capacidade técnica, mas o compromisso político de fazer uma Petros melhor. Você dedicou a sua vida e eu sou testemunha do quanto você renunciou pela nossa fundação. Então, boa sorte. Obrigado, amigo. E conte comigo lá e precisamos do seu voto, hein? Obrigado, Noto.